Pela bancada feminina, eu quero lembrar de diversos casos que dizem respeito à violência contra mulheres que passaram pela apreciação desse Conselho de Ética, dessa composição, que contou com a posição e o voto dos parlamentares e que, infelizmente, num dos países que mais violenta e mata mulheres de todo mundo, não deu um bom exemplo. E, portanto, nos causa bastante estranhamento que, num caso que justamente diz respeito a defender a honra de uma mulher que estava no leito de morte, que veio a falecer 10 dias depois, haja uma posição absolutamente desmedida. Vou lembrar algum desses casos, porque talvez, diante, né, do acúmulo de coisas que acontecem na Câmara, nem todos tenham a recordação. Primeiro, um parlamentar apareceu no Fantástico, domingo à noite, para toda a sociedade brasileira assistir, espancando a sua namorada, espancando o presidente. Imediatamente, me lembro, o deputado Chico Alencar mandou uma mensagem no nosso grupo da bancada, à época, Guilherme Boulos era o nosso líder, sugerindo que nós pudéssemos entrar no Conselho de Ética contra ele. Fizemos. O Conselho de Ética não cassou esse deputado. Vejam, ele espancou uma mulher, apareceu para toda a sociedade brasileira. Não cassou. Deu para ele uma bronca, né, uma reprimenda. E eu quero resgatar, muito respeitosamente, o voto em separado do relator desse nosso caso, que disse que mesmo que não é correto cassar um deputado quando se trata de um processo na vara criminal. O conjunto do Conselho de Ética fez uma sanção ao parlamentar, mas o nosso relator fez um voto em separado porque tinha essa concepção de que não se pode cassar um deputado, que outras questões não dizem respeito a questões democráticas. Faço esse apelo porque eu me pergunto de que modo mudou essa concepção do parlamentar de cá para lá. E se ele não poderia refletir a respeito dessa posição que ele já expressou aqui no nesse nosso Conselho de Ética. E veja, eu estou falando de uma agressão contra uma mulher que foi noticiada por todo o país. Mas, para além disso, outros parlamentares também foram aqui julgados por terem sido muito violentos com parlamentares dessa casa, parlamentares mulheres. Comigo, com a deputada Talíria, ofensas machistas, ameaças, inclusive de morte, ofensas gordofóbicas, todas elas foram apreciadas por esse Conselho de Ética. Todos foram absolvidos, todos, sem nenhuma exceção. Quero lembrar também da nossa companheira Marielle Franco, que, de fato, o mandante do seu assassinato teve o caso apreciado pelo Conselho de Ética. Foi definida sua cassação, ainda que no plenário da Câmara nós estejamos há 1 ano aguardando que finalmente isso aconteça. Não teve pressa sobre isso. Não teve uma sanha punitivista. Não teve um senso de justiça sobre Marielle. E eu quero recordar que houve um voto divergente naquela votação. E eu me pergunto por que, de lá para cá, mudou a leitura sobre o que deve ser a apreciação sobre o comportamento dos parlamentares nessa casa. É por isso, senhor relator, senhor presidente, senhores membros desse conselho, que é impossível não ficar indignado. É impossível não se exaltar. É impossível não utilizar de palavras que muitas vezes podem parecer indecorosas. É impossível não expressar a indignação dos corredores que estão aqui lotados, mas de toda a sociedade brasileira que sabe muito bem o que está acontecendo nesse Conselho de Ética. Isso é um processo de perseguição. Porque o crime sobre o qual o Glauber é acusado não é ter botado um provocador para fora, que, como muito bem dito, muitos fariam igual, muitos fariam pior. O deputado Alberto Fraga, do PL, veio aqui dizer isso, que teria feito pior. Se provoca a minha mãe, se provoca a sua mãe, o que você faria? Pela 7ª vez, no seu local de trabalho, como não ficar irritado diante disso? Agora, achar que um deputado deve ser cassado por isso? Tenha uma santa paciência. Ninguém aqui dessa Câmara pode concordar com isso. Olha, na última semana, muitos deputados vieram falar comigo, de diversas colorações partidárias. Sâmia, não tem cabimento. É desproporcional. Mas por que, então, o voto se mantém? E por que, então, se caminha para um pedido de cassação? Tem coisas que precisam ser ditas. E foram muito bem ditas ao longo desse processo. Tem coisas que ficam implícitas, são subliminares, que qualquer criança saberia a motivação.
é um processo, sim, de perseguição. Porque o Glauber, diferentemente de todos esses outros deputados e figuras que são agressores de mulheres, vai para a tribuna para falar a verdade. Vai para a tribuna para defender os direitos do povo, para defender os trabalhadores e enfrentar, inclusive, aquele que parece um dos mais poderosos homens dessa casa, mas que se trata somente de mais um dos 513 deputados e que em breve, vai ter a sanção que merece. Por isso, senhoras e senhores parlamentares, essa é a reflexão. Não é possível um conselho de ética que passe pano para agressores de mulheres e queira punir com a sanção máxima de cassação do mandato aquele que veio aqui defender a honra de sua mãe. Não é possível. Essa é a minha fala. Obrigada. Senhor presidente, Leir Lomanto, senhor relator, deputado Paulo Magalhães, quero colocar aqui primeiro, elogiar o trabalho do relator em de fato trazer ordem para essa casa, em de fato trazer um exemplo de postura de parlamentares que devem ter dentro dessa casa, né? O decoro parlamentar, infelizmente, é uma coisa que parece que está fora de moda, né? Agressões físicas, né, entre parlamentares, agressões de parlamentares em relação a outras pessoas têm acontecido sem que nenhuma sanção, sem que nenhuma punição seja aplicada. Eu acho que esse caso é emblemático, né, que o deputado Glauber Braga agride primeiro, né, mentindo, dizendo que no dia tinha sido provocado, que no dia tinha sido abordado, quando as próprias imagens, e eu vejo aqui parlamentares que não viram essas imagens que foram enviadas pelo Departamento da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, as próprias gravações demonstram que na verdade foi o contrário. Na verdade foi o deputado Glauber Braga que abordou o senhor Gabriel Costenaro e que inclusive outros parlamentares e assessores do deputado Glauber Braga tentaram segurá-lo e impedir que ele continuasse com a agressão. Ele, descontrolado, partiu para cima, efetivou a agressão e ainda se orgulha disso e traz os seus pares para dizer que outros parlamentares do PSOL e do PT para dizer que fariam até pior na situação do Glauber Braga, mas mais uma vez todos eles repetindo a mentira dita aqui, facilmente verificável nos autos do processo, de que o deputado Glauber que teria sido o abordado, né, e não o contrário. E para além disso, né, quando eu no dia fui, né, ao DEPOL para saber o que estava acontecendo, para entender a situação da agressão, fui eu mesmo, né, o deputado Glauber Braga ficou mais uma vez descontrolado ao me ver no DEPOL, passou a fazer acusações contra mim, passou a me chamar de defensor do nazismo, coisa que alguns dos seus colegas, inclusive o deputado Ivan, que está aqui, já foi condenado na justiça com trânsito e julgado, inclusive já depositou a indenização na minha conta, assim como outros que fizeram exatamente a mesma acusação. Então, não apenas a responsabilização com a cassação do seu mandato e dos seus direitos políticos durante 8 anos, mas também a responsabilização criminal e civil na justiça, não tenho a menor dúvida de que o senhor deputado Glauber Braga vai responder por todos esses atos, né? Então, eu acho muito curioso ver aqui neste Conselho de Ética, né, parlamentares de esquerda falando sobre a desproporção, quando na realidade, não muito tempo, nós tivemos aqui neste conselho, relatado por parlamentares de esquerda, né, um caso de desvio de dinheiro público em que, né, justamente pelo relator ser de esquerda e pelo próprio acusado ser de esquerda, acusado que posteriormente admitiu ter desviado dinheiro público, pelo seu alinhamento ideológico escolheram, né, absolver, escolheram salvar um parlamentar da cassação do seu mandato e dos seus direitos políticos. Então, eu quero, presidente, reforçar, né, o posicionamento aqui do partido, do União Brasil, de votar pela cassação do deputado Glauber Braga. Acho que dentro deste Conselho de Ética já ficou muito claro pelo próprio requerimento de retirada de pauta que há um entendimento amplo nessa casa de que posturas como a do deputado Glauber são absolutamente inaceitáveis. Salvo engano, o placar foi de 14-5, placar semelhante deve ser o do mérito, a da cassação do parlamentar, que deve ser encaminhada ao plenário da Câmara dos Deputados, e espero que isso sirva de lição para qualquer outro parlamentar que faça acusação infundada contra outro, que parta para agressão contra outro parlamentar ou contra um cidadão qualquer que esteja dentro da Câmara dos Deputados, e que também
haja um mínimo de decência e um mínimo de decoro de comportamento dos parlamentares a partir de uma posição firme e correta desse Conselho de Ética. Deputado Glauber Braga, não satisfeito com todos os atos que cometeu no dia, né, do evento, dentro desse Conselho de Ética, tentou desmoralizar o Conselho, tentou transformar isso aqui num grande palanque eleitoral para si próprio, né, chamando como testemunha dele, por exemplo, Felipe Neto, que não tem absolutamente nada a ver com os fatos que ocorreram, né, no dia, simplesmente para tentar levantar o seu capital eleitoral ou do seu grupo, trazendo o Felipe Neto aqui para ficar falando mal de parlamentares de direita ou contra aqueles que representaram o deputado Glauber no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, sem que ele tivesse absolutamente nenhuma ligação com os fatos que foram colocados. Assim como outras testemunhas também que foram levantadas, né, justamente para atacar o Movimento Brasil Livre, para atacar os parlamentares que estão defendendo, sim, que o deputado Glauber Braga seja cassado e fique 8 anos banido da vida pública, como acredito que não só esse Conselho vai aprovar, mas também o plenário da Câmara dos Deputados, né? Recorreu ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal negou, né, o recurso do deputado Glauber em relação à oitiva de testemunhas desse Conselho de Ética. Então, por mais que haja ameaças aqui em relação à judicialização do processo, esse Conselho teve uma postura absolutamente irretocável, com a condução da presidência do deputado Leur e com a relatoria do deputado Paulo Magalhães. Não, obviamente, né, o PSOL vai questionar na justiça, como questiona, aliás, todas as votações em projetos de lei em que eles são derrotados nessa casa, por não terem voto popular para construir uma maioria e para, de fato, representar a população em apresentar e aprovar políticas públicas, recorrem ao Supremo Tribunal Federal para argumentar que tudo aquilo que eles discordam é inconstitucional e por isso o Supremo deveria legislar no sentido que eles queriam, mas no final das contas, não tenho dúvida de que a Justiça vai reconhecer toda a correção desse processo, todos os direitos de contraditório e ampla defesa que foram exercidos pelo deputado Glauber, que me pareceu estar mais preocupado em atacar os seus adversários políticos do que, de fato, rebater todas as acusações que foram feitas contra ele, que foram amplamente comprovadas pelos autos do processo, que infelizmente eu vejo aqui parlamentares de esquerda saindo em defesa do deputado Glauber, sem não ter tirado ali 20 minutos para ler as 16 páginas do voto do deputado Paulo Magalhães. Obrigado, presidente. Questão de ordem. Essa ameaça que ele está fazendo é de quem não tem condição de cumprir o acordo que ele mesmo propôs ali na mesa através de Vossa Excelência. Então, só demonstra que não dá para fazer nem política nesse espaço. Além da truculência, das interrupções, da inconsistência do conteúdo, ele mesmo está querendo passar por cima de algo que acabou. Tá bom, deputado. Com a palavra, deputado Kim Kataguiri. Eu não sei se a deputada Sâmia se refere a mim. Eu não estou fazendo ameaça alguma. Ao Kim contrário, Kataguiri, eu estou pedindo a inclusão 10 na minutos, pauta do deputado requerimento Kim. pela convocação e pelo medo que eles têm de Rui Costa estar aqui. Senhor presidente, eu quero fazer coro aqui àqueles que constatam o fato de que há sim um terror quando se fala na convocação do ministro Rui Costa a esta CPI. Porque é impressionante, e aqui eu até elogio os parlamentares da base do governo, o esforço que os deputados da base do governo têm empreendido para que o ministro Rui Costa não seja convocado nesta CPI é impressionante. É impressionante. Eu não via tamanho esforço assim desde a CPMI do dia 8, em que eles se esforçaram muito para que não fosse convocado o ministro Flávio Dino e para que não fosse convocado o ministro G. Dias. Eu não via tamanho esforço assim desde que o presidente Lula atuou para que não caísse o sigilo das imagens do Palácio do Planalto. Ou seja, cheira muito mal esse medo em relação a convocar o ministro Rui Costa nessa CPI. A gente já sabe que a situação política do ministro Rui Costa não é das melhores. Alguns parlamentares do governo têm dito, não, ele tá fortalecido. Cá entre nós, todos nós sabemos que o ministro Rui Costa não tá fortalecido coisa nenhuma e que a fragilidade dele nessa casa especificamente é muito forte. E mais do que isso, foi passada este Congresso Nacional, e eu fui membro da comissão especial que analisou a medida provisória dos ministérios. O presidente Lula, na medida provisória original, passou os serviços de inteligência do Gabinete de Segurança Institucional
Federal, que é onde deveria ficar, porque o GSI é um ministério, como o próprio nome diz, institucional, que deve trazer informações de Estado, que deve estar a serviço do Estado, com E maiúsculo e não do governo. O presidente Lula, na medida provisória dos ministérios, passa os serviços de inteligência para a Casa Civil, o mais político dos ministérios. E agora, essas informações relativas ao MST estão sob a tutela do ministro Rui Costa. E mais do que isso, quando eu debati essa medida provisória com o líder do governo, o deputado Zé Guimarães, em plenário, o deputado Zé Guimarães disse: veja, vocês não têm o que se preocupar com os serviços de inteligência na Casa Civil, porque não é da natureza do governo petista perseguir adversários políticos. Pois muito bem, em 2016, e eu vou repetir aqui o que eu disse na comissão especial da medida provisória, a presidente Dilma Rousseff deu uma ordem para que o ministro da Justiça fizesse um dossiê contra mim, um menino de 19 anos de idade. Eis que eu tive acesso, por meio de uma ação na justiça, um habeas data, a trechos desse, porque eu fiquei muito curioso. O que a Dilma e o Cardoso descobriram sobre mim com 19 anos de idade para tentar me incriminar, para tentar deslegitimar o movimento pelo impeachment. E eu tive acesso a trechos desse dossiê que o Cardoso fez contra mim, contra o Movimento Brasil Livre, deputado Ricardo Salles. E dois dos pontos que o ministro Cardoso ressaltou, veja só onde é que foi a investigação do ministro Cardoso. Primeiro, que eu tinha recentemente sido contratado para ser colunista da Folha de São Paulo. Esse tinha sido um dos destaques do dossiê contra mim. Deveria ser trazer informações para me denegrir. O outro destaque que o ministro Cardoso fez em relação a mim é que durante minha trajetória escolar eu tirei boas notas. Então você veja, se já com os serviços de inteligência no Gabinete de Segurança Institucional, o governo petista já produzia dossiê contra adversário político de 19 anos de idade, vocês imaginam o que eles não estão fazendo na Casa Civil, com o serviço de inteligência na Casa Civil. Além de ter, mais uma vez reforçando, todos os dados hoje da ABIN em relação às lideranças e às invasões que ocorrem no país inteiro. Então eu só reforço aqui da necessidade da prioridade número 1 desta CPI, de que o primeiro ato desta CPI, depois do recesso, seja chamar o ministro Rui Costa a prestar esclarecimentos aqui em relação às informações que a ABIN tem sobre movimentos criminosos que promovem invasões e sobre a omissão do governo em relação a esses movimentos. Porque se a ABIN agora tem um mapeamento desses movimentos e ela tá sob a tutela do ministro da Casa Civil, o que o Ministério da Casa Civil fez em relação a esses movimentos até agora? Qual ação foi tomada em relação a esses movimentos até agora? Qual ação foi tomada contra agentes políticos que têm feito corpo mole para cumprir decisão de reintegração de posse? E pior do que isso, enquanto a gente faz essa CPI, que já teve um efeito positivo porque as invasões já diminuíram só da gente ter uma investigação, o CNJ solta uma resolução dizendo que só pode ter reintegração de posse depois de ter uma audiência com o sujeito que teve a propriedade invadida, com o invasor, com a defensoria, com o Ministério Público, com as ONGs que prestam assistência às famílias que estão no lugar invadido e que mais do que isso, o mandado de reintegração de posse, ele só pode ser expedido depois que a prefeitura cadastrar essas pessoas e colocar essas pessoas num programa de residência. Acabou o direito de propriedade. Ou seja, se você foi invadido, o que diabos você tem a ver com um programa de habitação da prefeitura de um sujeito que invadiu a sua propriedade? E se a prefeitura demorar 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos para fazer aquele cadastro? Enquanto nós estamos aqui nesta CPI investigando invasões criminosas, o CNJ tá dando mais salvaguarda para quem invade do que para quem é invadido. Esse tipo de conduta e esse tipo de medida legal precisa ser combatida por essa CPI, porque essa CPI também tem a competência legal de propor solução legislativa. E sobre a Casa Civil, tem outro ponto fundamental que passa pela Casa Civil, que é o filtro de indicações. A Casa Civil faz o filtro, levanta o que a gente chama da capivara do sujeito que é indicado. O Tribunal de Contas da União, e aqui o Chico Graziano já mostrou muito bem, e o requerimento que eu aprovei, mais uma vez, nessa reunião teve deputado que disse que não teve documento analisado. Não estão estudando os autos da CPI, porque eu já anexei 600 páginas da parte do INCRA, inclusive o acórdão do Tribunal de Contas da União, que demonstrou que é ilegal a prática de governos petistas de terceirizar, nas palavras do TCU, reforma agrária. E a Casa Civil aceitou a nomeação de mais de 9 membros do MST pro INCRA, que foi justamente
justamente o indiciamento que a gente teve na última CPI da existência de uma indústria fraudulenta de titulação de terra. O movimento ia lá, usava gente vulnerável como massa de manobra para invadir a terra, o INCRA concedia a terra, o líder pegava a terra e vendia. E essas nomeações ilegais estão acontecendo agora. Nós temos o dever de, no relatório, encaminhar isso pro Tribunal de Contas da União, porque o Tribunal de Contas da União já suspendeu isso no passado, precisa suspender isso agora, no presente. Tudo isso que está sendo dito agora passa pela Casa Civil. Por isso eu faço um apelo ao relator, ao presidente, a toda a mesa e a todo o plenário. A prioridade número 1 desta CPI, depois do recesso, tem de ser chamar o Rui Costa a esta comissão. Aqueles que têm interesse na CPI do MST, que articularam, operaram, recolheram assinaturas, que vêm aqui esbravejar, chamar o movimento social de terrorista, de bandido, de criminoso, são os mesmos que financiaram e mais, estavam presentes no quebra-quebra de Brasília no dia 8 de janeiro. Então é disso que se trata. Se é pra gente falar de fato de criminosos, a gente precisa ir pras cabeças daqueles que estão por trás da articulação da instalação dessa CPI, que são os mesmos que aprovam no plenário da Câmara pacote do veneno, que atacam a delimitação, demarcação das terras indígenas e que tem todo o interesse que o país não avance na reforma agrária, porque são grileiros. Com a palavra, deputado Kim Kataguiri, tempo de liderança, 10 minutos. Senhor presidente, quero dialogar aqui como foi proposto aqui pelo deputado Nilton Tato. Primeiro, em relação a investimentos, né? 526 bilhões de reais em infraestrutura para a reforma agrária. Isso não se converteu na ponta em benefício para os assentados e não adianta tentar criticar o Mensageiro, o Chico Graziano, porque ele não trouxe dados de pesquisa dele. Ele trouxe dados de julgado recente. Recente, deputado Tato, não é do passado não. É do segundo mandato do governo Dilma. É de muito recente, do Tribunal de Contas da União, que inclusive os próprios ministros do Tribunal de Contas da União levaram isso agora pro presidente Lula, por indício de irregularidade de indicação do INCRA, por parte do superintendente do INCRA, por parte das nomeações do governo Lula, que tem aceitado nomeações do MST, que o próprio Tribunal de Contas da União já determinou que são ilegais. Então não é dado lá de trás, lá de antigo, não. É dado absolutamente recente de uma instituição independente, inclusive vinculada a este poder, que é o Poder Legislativo, que é o Tribunal de Contas da União, deputado Tato. Além disso... além disso, pra te atualizar... Não me interrompa, deputado. Não, os autores dos estudos... Não me interrompa. Deputado Nilton, tá tudo seguindo... Depois o senhor fala, deputado Nilton. O seu não tempo, me interrompa, deputado. Não me interrompa. Volta aí 30 segundos, por favor. Não me deputado. Porque senão vem um promotor do Ministério Público Federal e te denuncia por nipofobia. Então... não me interrompa. Vamos segurar. Vamos lá. Vamos lá. Isso não se converteu em benefício para as famílias porque a evasão, como eu disse, é altíssima. Para além disso, durante os governos petistas, mais uma vez, eu não faço aqui, eu não digo nada da minha cabeça. Eu tiro tudo ou de artigos científicos, ou de estudos dos próprios consultores da Câmara, ou de julgados, ou mesmo do Tribunal de Contas da União. 700 mil terras foram concedidas durante governos petistas de maneira irregular. Para gente que tinha carro de R$500 bilhão. Pra gente que tinha mandato eletivo. Deputado, se Vossa Excelência não tá lendo os autos desta CPI e depois os deputados de esquerda vêm dizer, depois os deputados de esquerda vêm dizer que o relatório tá pronto, depois os deputados... Não, calma, vamos lá. Não é um caso não. São dezenas de milhares de pessoas com mandato eletivo, com renda familiar per capita acima de 20 salários mínimos e tudo isso tá no relatório do Tribunal de Contas da União que está nos autos desta CPI, deputado. E vocês insistem em dizer que o relatório dessa CPI tá pronto e vocês não leem o que tá no relatório da CPI. Ou mesmo, não tá nem no relatório. Está nos autos, está nas informações que estão à disposição do relator. Vocês mesmos não estão lendo o processo da CPI. E aí vocês vêm aqui dizer que o relatório tá pronto. Vocês mesmos não pegam os dados daquilo que tá anexado nas investigações da CPI. E ainda mais para complementar, você colocou, o Brasil saiu do mapa da fome. Primeiro é importante a gente diferenciar o que é agricultor familiar do que é assentado. O número de agricultores familiares, de produtores de alimento no Brasil,
é muito maior do que o número de assentados. Então vocês muitas vezes criam essa narrativa para confundir agricultor familiar, como se todo agricultor familiar fosse de um movimento sem terra. E a maioria esmagadora não é. Aliás, este mesmo acórdão do Tribunal de Contas da União demonstrou a irregularidade seguinte: 1 milhão de assentados ocupam 88 milhões de hectares e 4 milhões de agricultores familiares ocupam 80 milhões de hectares. Tem cidade em que você concedeu terras e que você criou assentamentos maior do que o número da população total daquela cidade. Mais uma vez, eu não tô falando levianamente, tá no relatório do Tribunal de Contas da União, que se vossas excelências estivessem acompanhando o que tá escrito nos dados e nos requerimentos de informação que nós aprovamos aqui nessa CPI, vossas excelências saberiam. Mas não. O que tem é palanque político, o que tem é discurso. Eu não tô discutindo aqui, tem uma produção de café, tem uma produção de arroz orgânico. Eu não quero investigar nada disso, porque nada disso é crime. Tudo isso é atividade legítima. Se vocês estão produzindo arroz orgânico, maravilha. Vocês estão produzindo café, maravilha. Vocês estão produzindo vinho, veio uma deputada aqui, ofereceu vinho, ofereceu o suco de uva, experimentei o suco de uva, maravilhoso, excelente. Isso não tem nada de ilícito nisso. Que a gente tá investigando aqui é crime, é extorsão, é invasão, é agressão, é trabalho análogo à escravidão, como a gente recebeu aqui o depoimento do casal de ex-MST. É isso que a gente tá investigando nessa CPI. E para além disso, ainda sobre o mapa da fome, a FAO, durante o governo Lula, ela mudou o critério de cálculo para aqueles que estão dentro e aqueles que estão fora do mapa da fome. Então, magicamente, aqueles que passavam fome no Brasil passaram de 7% para 1,3%, porque o critério da FAO passou a adotar merenda escolar e refeições fora de casa, que foram implementadas por governos estaduais e não pelo governo federal, para levar em consideração quem está ou quem não está no mapa da fome. Então o critério mudou, não foi a política pública do governo que mudou. E mais uma vez, o que eu tô trazendo aqui são dados. O que eu tô trazendo aqui, você pode ter as suas opiniões, mas você não pode ter os seus próprios fatos. E o que eu tô trazendo aqui são os fatos, deputado Nilton Tato. Você pode fazer uma cara de discordância, você pode olhar pro Valmir e dar uma risadinha, é absolutamente legítimo e é do jogo democrático e do jogo político. Mas ainda assim, o que eu tô colocando aqui é a realidade. Vocês podem tentar atacar o mensageiro, mas os fatos que eu tô trazendo aqui, em nenhum momento, desde o início dessa CPI, que eu utilizei tempo de liderança ou que eu encaminhei um requerimento, nenhum parlamentar de esquerda foi capaz de rebater no mérito aquilo que eu tava dizendo. Porque o meu mérito é bem fundamentado, porque eu não tiro da minha cabeça. Vocês só atacam, o relatório tá pronto. É fake news. É financiado pelo agronegócio. Eu não sou financiado pelo agronegócio. O máximo que eu já fiz na minha vida foi plantar, quando eu tava na pré-escola, um feijão ali no copinho de Danoninho. Foi essa a minha produção rural, né? Então, assim, há várias acusações de agronegócio, de trabalho escravo, de estarem sujeitos a financiadores e tal, que, desculpa, pra mim não se aplica em nada. Porque estão tentando criar uma cortina de fumaça pra defender golpista na CPI do dia 8. Pra mim, que seja todo mundo preso ali. Eu tô pouco me lixando, deputado Tato. Que seja convocado, quem invadiu, quem quebrou, seja preso, quem influenciou, seja preso, quem financiou, todo mundo, não quero saber. Pra mim, o sujeito descumpriu a lei, como tá aqui, o escopo dessa CPI é o quê? Invasão de terra e todos os crimes conexos. Extorsão, recebimento de vantagem indevida, esbulho possessório. É isso que a gente tá investigando no âmbito dessa CPI. E todos os dados que eu tenho trazido até agora, que eu tenho trazido depois que eu tenho a resposta dos requerimentos de informação que eu aprovo nessa CPI, inclusive com os votos de Vossa Excelência, que eu acho que muitas vezes não leem o que estão votando, porque eu tô pautando os requerimentos. Os requerimentos estão sendo aprovados. Os órgãos estão nos dando as informações. Eu tô usando as informações dos órgãos. Vocês chegam aqui e dizem que não conhecem a informação. Eu só posso chegar à conclusão de que há parlamentares de esquerda que estão votando sem ler o requerimento. Essa é a única conclusão lógica que eu consigo chegar na minha cabeça. Então, para finalizar, deputado Nilton Tato, eu teria o maior prazer de conhecer qualquer tipo de produção agrícola lícita, dentro de uma terra legal, com uma posse pacífica, não
situação precária, que não tenha um crime que tenha gerado um direito. Agora, no que diz respeito a crime, a invasão de terra, a extorsão, a gente que recebeu dinheiro na sua conta bancária com o seu nome, de gente que foi extorquida para não ser invadida, isso a gente vai investigar e vai convocar e vai questionar aqui no âmbito dessa CPI, inclusive a omissão criminosa de ministro que fez corpo mole e que faz corpo mole para combater esse tipo de invasão. É disso que se trata essa CPI e é disso que a gente vai tratar com muita seriedade, independentemente de discurso pra lá e pra cá, de relatório pronto, de financiamento de agronegócio e tal, que eu quero saber dos crimes que estão sendo cometidos. Os crimes que estão sendo cometidos, a gente vai indiciar, a gente vai pro Ministério Público e o Ministério Público vai denunciar, a gente vai terminar com esse pessoal preso. A deputada que nunca interrompe ninguém. Deputada. Que só é interrompida. Que isso? Você não vai falar nada? Deputada Sâmia. Deputada Sâmia. Tá cortado. Deputada Sâmia. Olha aí, a interrompida. Um, dois. Você tá deixando eu conversar com essa mulher. Deputada Sâmia. Deputada Sâmia. Deputada Sâmia. Deputada Sâmia. Deputada Sâmia. Deputada Sâmia. Nós respeitamos o seu tempo de fala, deputada. Nós respeitamos o seu tempo de fala. Retorne o tempo de 3 minutos. Nós respeitamos o tempo de fala. Então eu peço que, se a senhora quiser agredir, use suas redes sociais, faça agora, respeite o parlamento. Respeite o parlamento, deputada. Respeite o parlamento. O deputado Salles vai fazer 1 minuto. O deputado Salles vai fazer também 1 minuto de fala. As senhoras não estão respeitando o tempo de fala previsto. As senhoras não estão respeitando o tempo de fala previsto. Bom, eu queria solicitar à Secretaria da Mesa que destacasse o texto das notas taquigráficas e da interrupção evidente da deputada sobre o general Girão, para que os membros dessa comissão, em conjunto, representem essa atitude dessa deputada, que todas as vezes que a deputada fala, ela quer se vitimizar aqui na comissão, dizendo que é interrompida. E, na verdade, quem interrompe os parlamentares é a deputada. Então, que fique registrado e esse requerimento seja subscrito pelos demais membros da comissão. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, pelo tempo, deputado do general Girão, por favor. Senhor presidente. Senhor presidente, eu não vou gritar. Esse é o típico caso que a Polícia Legislativa tem que ser chamada. Nós não temos a Polícia Legislativa aqui. Se ela estiver aqui agora, ela tinha que ser usada por Vossa Excelência para fazer retirar de dentro da sala a deputada que está ofendendo o Código de Ética. Deputada Sâmia, ele está falando, deputada Sâmia. A senhora quer... Qual é o seu objetivo, deputada? A senhora quer que eu encerre a sessão, é isso? Qual é o seu objetivo, deputada? Respeite os deputados. A senhora faça o que a senhora quiser, mas aqui a senhora respeite. Respeite. A senhora já falou. Agora fique em silêncio e respeite o deputado falar. Com a palavra, deputado general Girão. Senhor presidente, não tem condição. A gente precisa usar o regimento interno. Infelizmente, esse é um instrumento que nós temos que usar. Eu não estou tendo o direito aqui de falar e de expressar a minha opinião aqui, o meu pensamento, porque costumeiramente nós somos interrompidos. Então, é lamentável isso daí. É lamentável, mas é o jeito da esquerda de se comportar. Eu vi sequenciadamente o MST destruir propriedades privadas produtivas, queimar máquinas, abater animais vivos pelo simples fato de abater. Para quem estudou um pouco da doutrina militar, isso daí é considerado terrorismo. Isto sim é terrorismo. Então nós precisamos, nessa CPI aqui, mostrar para a população quem foram as pessoas que estiveram fazendo esses atos e quem apoiou esses atos. Assista às lives no canal do MBL Live TV ao meio-dia, 3 horas da tarde e às 18 horas da noite.